Olá, hoje a nossa aulinha é de matemática, página 151. Conhecer as regularidades da multiplicação e da divisão por 100, por 10, por 100 e por 1000. Nos ajuda a fazer estimativas e cálculos rápidos. Por exemplo, quantos grupos de 10 cabem em 300? Nesse caso, basta dividir 300 por 10. Lembre, na aula anterior, a divisão que a gente aprendeu é só cortar o zero aqui, porque 10 e 300. Corta os dois zeros, sobrou 30. Essa divisão pode ser feita sem o uso de uma calculadora ou de um algoritmo. Assim, em 300 cabem 30 grupos de 10. Quantos grupos de 15 cabem em 1.500? Podemos fazer estimativas. Então, vamos fazer, pensar qual é o caminho que a gente chega no resultado. Se nós pensarmos que 10 grupos de 15, 10 vezes 15, 150. Será que tem 100 grupos de 15 no 1.500? 100 vezes 15, 1.500. Então, em 1.500 cabem 100 grupos de 15. Agora, nesse quadro aqui, preencha os quadros com a quantidade de grupos solicitado, ou seja, escreva quantos grupos é possível formar a partir dos números indicados. Então, eu tenho 200. 20 aqui, começar com 20. 20, quantos grupos de 10 eu tenho? Eu tenho 2. Se eu penso sempre assim, na divisão, cortando o zero. Cortei um zero aqui, cortei aqui. Sobrou 2 grupos. Tem o grupo de 100? Não. Tem o grupo de 1000? Não. Em 200. 200, quantos grupos de 10? Se eu cortar esse zero e esse zero, sobrou 20. Então, eu tenho 20 grupos de 10. Quantos grupos de 100? Eu tenho 2. Cortei 2 zero aqui, ó, do 100. Tem o grupo de 1000? Não. 2000. Quantos grupos de 10? Cortei um zero aqui do 10. Sobrou 200. Quantos grupos de 100? Cortei 2 zeros do 100. Sobrou 20. E quantos grupos de 1000? 2. Então, são cálculos mentais que a gente faz nesse raciocínio de saber quantos grupos tem. Quadro B, 80. Quantos grupos de 10? Cortei aqui 8 grupos. No número 80, tem grupos de 100? Não, ele tem unidade dezena. Tem grupos de 1000? Também não. Em 800, quantos grupos de 10 eu tenho? Cortei um zero, fazendo a divisão, sobrou 80. Quantos grupos de 100? Dividindo, cortei 2 zeros, 8. E tem grupos de 1000? Não tem nenhum. É um número abaixo. 8000. Quantos grupos de 10? Cortei um zero, dividi por 10, sobrou 800. Grupos de 100. Dividi por 100, cortei 2 zeros, sobraram 80 grupos. E quantos grupos de 1000? Cortei 3 zeros, sobraram 8 grupos. Agora, esse exercício aqui, a gente vai fazer por estimativa. Presta atenção que está escrito, não precisa ser exato. Então, em 250, cabem 100 grupos de 25. Vamos ver aqui, ó. 100 grupos, se eu pegar 100 grupos vezes 25, vai dar 2.500. Então, essa é falsa. Em 4.250, cabem 100 grupos de 42. Então, se eu pegar aqui 100 vezes 42, eu tenho 4.200. É verdadeira? É, porque eles estão falando que o resultado aqui não precisa ser exato.
Então, eu tenho 4.250, sobrou 50. Então, 4.200 é um número aproximado, é estimativa que a gente está fazendo. Em 315, cabem 10 grupos de 30? Será que cabe? Se eu multiplicar 10 por 30, vai dar 300. Cabe aqui dentro? Cabe, porque sobrou 15, né? Mas coube os 300 aí dentro. Em 3.425, cabem 100 grupos de 34? 100 vezes 34, 3.400. 3.425, então coube aqui dentro. 3.400, sobraram 25, tá bom? Então, lembrem que aqui, é cálculo não exato. Aqui em cima, esse exemplo foi cálculo exato, todos terminados em 0. Aqui, o cálculo não foi exato, foi aproximado. E olha aqui esse exercício aqui. Então, esse exercício, o 3, o 4 e o 5, vocês vão tentar fazer sozinhos em casa, para depois a gente corrigir na aula ao vivo, tá bom? E também tem um exercício lá que a gente vai fazer juntos depois, que é continuação daqui, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus.